Jujutsu está de volta, e junto com ele, vídeos análise, memes e várias fanarts do Naoya estourando o coitado do Chozo. Mas não falaremos do Naoya hoje. Isso é óbvio, né? Dada a thumb que eu fiz pra esse vídeo. Ao invés disso, eu queria falar hoje da minha luta favorita de Jujutsu Kaisen. De por que Itadori vs Higuruma é um dos ápices de Jujutsu, não apenas por ser uma lutinha de poder, mas falar sobre os personagens, o mundo de Jujutsu e até mesmo sobre o conceito de justiça. Mas antes de qualquer coisa, contexto. Nesse momento, o incidente de Shibuya já tinha acontecido. Gojo foi selado e Itadori sofreu como um desgraçado. Tem um detalhe muito específico, que o Sukuna fez questão de comer alguma coisa só pro Itadori ter o que vomitar quando visse a desgraça. Esse rei das maldições não tá pra brincadeira mesmo, hein? Então temos início ao jogo do abate. Nele, Itadori e Megumi buscam uma forma de tirar a Tsukimi, meia-irmã de Megumi, desse jogo. Nesse meio tempo, vários feiticeiros reencarnados surgem. Lutadores que fizeram um pacto com Kenjaku para renascer nessa época. Eles então decidem atacar Kashimo e Higuruma, dois dos jogadores que alcançaram 100 pontos, já que pelas regras, quem tivesse esse valor poderia adicionar novas regras ao combate. Então o plano era convencer um deles a mudar as regras do jogo. Então chegamos no flashback do Higuruma, um advogado de defesa, alguém que fazia o possível para salvar seus clientes por acreditar que eles eram inocentes. Mas o trabalho do Higuruma não era um dos mais fáceis. E para explicar isso, eu vou ter que fazer um alt tab gigante e falar sobre o sistema jurídico japonês, que é no mínimo peculiar. A maioria dos países possui um sistema judicial chamado contraditório. Isso é, um tribunal onde o papel do juiz é ponderar as evidências e argumentos da defesa e da promotoria de forma isenta. Além disso, o sistema judicial contraditório parte do pressuposto da inocência até que se prove o contrário. Porém, o Japão possui um sistema diferenciado, conhecido como pseudo-adversário ou pseudo-contraditório, que apesar de usar alguns recursos do modelo contraditório estadunidense, o modelo japonês continuou se baseando também no sistema inquisitório dotado pelo país na era Meiji, inspirado no modelo judicial alemão. Porque, bem, digamos que o Japão fazia umas fitas de alta periculosidade nos anos 30. Complexo. Voltando, enquanto o sistema judicial contraditório o juiz exerce um papel neutro no processo, no sistema inquisitório o juiz possui um papel ativo. Ele questiona testemunhas, averigua as provas e evidências, estabelece os fatos e julga. Além disso, no Japão, o réu é considerado culpado até que se prove o contrário. Por isso, a taxa de condenação é praticamente absoluta. Inclusive, durante o interrogatório, o acusado não tem direito a um advogado. Aliás, a sociedade japonesa valoriza muito a atuação da justiça. Então existe uma pressão muito grande no sentido de condenar antes de qualquer coisa. E nisso você pensa, bom, um sistema rigoroso desses mantém o Japão mais seguro, certo? Mas o que acontece quando esse sistema falha? Existe um caso até bem famoso de um ex-boxeador profissional chamado Yao Hakamada, que foi condenado por homicídio e sentenciado à morte em 1968. Sua condenação foi baseada em uma confissão que ele fez depois de um longo interrogatório, que depois ele deixou de reconhecer. Em 2014, depois de passar 46 anos no corredor da morte, Hakamada foi solto porque seu julgamento foi considerado não confiável, e não havia evidência que sustentasse sua confissão, além da própria confissão. Mas ok, Nash, o que isso tem a ver com Higuruma e Jujutsu Kaisen? Você já vai descobrir, mas antes de tudo, se está curtindo o vídeo, deixa o like, hype o vídeo e comenta a sua luta favorita de Jujutsu. E se realmente curtiu o conteúdo, segue a gente aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. Agora de volta para o vídeo. Durante o flashback de Higuruma, nós vemos o advogado tentando defender uma pessoa acusada de assassinato. Mesmo com dificuldades, o Higuruma consegue a absolvição. Ainda que o público criticasse o processo, Higuruma é alguém que faz o certo por ser o certo, independente de qualquer coisa, além dele ter um grande desejo de proteger os mais fracos. Nesse sentido, ele tem um senso de justiça tão forte como o do Geto antes dele ficar supremacista das ideias. Porém, o promotor, como tinha muito mais recursos, conseguiu de alguma forma reverter a absolvição e condenar o cliente do advogado. Nisso, Higuruma, que já estava esgotado de tentar sem sucesso defender pessoas que ele acreditava serem inocentes, explode e nisso sua técnica amaldiçoada ressurge. Então, depois de um tempo, Itadori aparece na frente dele, e o Higuruma tá tomando banho de terno. Ele diz que tá no meio dos 30 anos, mas tá virando um delinquente. Eu te entendo, Higuruma, eu tô chegando nos 30 e tô ficando maluco também. O que surpreende o aluno de Gojo é que Higuruma não quer acabar com o jogo do abate, muito pelo contrário. O advogado quer que o jogo continue, pois com regras absolutas como as do Jujutsu, seria mais fácil punir pessoas. E como com argumentos não dava pra convencer ele, então o combate começa. Eu acho da hora como a expansão do Higuruma
Higuruma funciona. É basicamente Ace Attorney, se bem que Jujutsu é um shonen, então tá mais pra um Ultimate do Fênix do Marvel's Capcom 3, que aliás é indefensável e pega a tela toda. É uma expansão de domínio basicamente, né? Alguém aí é muito fã da Capcom, hein? Na expansão de domínio chamado Sentença de Tananana Forçado, nenhum dos envolvidos pode usar a violência. Além disso, o juiz apresenta uma prova que pode ou não condenar o envolvido, e a sentença para condenação varia de pena para pena. No primeiro julgamento, Itadori é acusado de ter ido no patinco, sendo que ele é de menor. Até ele virou refém do tigrinho. Mas a prova que Itadori foi ao patinco é incontestável, então sua pena é desativar a sua energia amaldiçoada por um tempo. Então, nada de Kokusei na cara de vagabundo. Aliás, o Higuruma dá um baita trabalho pro protagonista. Mesmo sendo feiticeiro há menos de 2 semanas, ele já tá no nível de um grau 1. Só que o Itadori é outra monstruosidade, então nem assim o Higuruma vence. Mas para além de ter um poder apelão, eu gosto do Higuruma porque ele representa bastante do mundo Jujutsu. Ele, assim como o Geto, que eu já citei, tem um senso de justiça muito forte. Ele confiava nas leis e nas normas vigentes, porém elas falharam com ele repetidamente. Tanto Higuruma como Geto se encontram no dilema. Valia a pena manter as bases de uma sociedade segura se o preço disso for a vida de inocentes? Para Geto, a resposta é não. Para Higuruma, também. Porém, se Geto se torna um radical que quer destruir os humanos para criar um mundo apenas de feiticeiros, Higuruma passa a caçar incansavelmente apenas culpados. Ele se cansou de simpatizar com as falhas de seus clientes, porém ele não fazia ideia do que era carregar um peso real. Então, sem saída, Itadori pede um novo julgamento. Quem sabe ele poderia reverter a sua situação e recuperar sua energia amaldiçoada. Porém, em sua nova acusação, assassinato em massa no dia 31 de outubro em Shibuya. Itadori não mente ou tergiversa, ele simplesmente confessa o crime. Então vem sua sentença: pena de morte pela espada do executor. Cara, esse poder do Higuruma é maneiro demais. Pra mim é top 3 expansão de domínio do verso. Higuruma acreditava que todas as pessoas eram falhas, mas que ainda assim mereciam defesa. Mas então ele conheceu o fardo de Itadori. Na evidência dada pelo juiz, entre aspas, é dito que quem matou aquelas pessoas em Shibuya foi Sukuna, usando o corpo de Itadori, que agora agia apenas como uma engrenagem que mata maldições. A justiça falhou mais uma vez. Nem mesmo o poder do Jujutsu era capaz de levar a justiça real ao mundo. No momento que Higuruma entendeu isso, ele desistiu de lutar. Essa luta, apesar de ser simples e direta ao ponto, coisa que vai ser cada vez mais rara nesse mangá, ela tem um debate muito interessante. Uma justiça que pune de forma rigorosa ainda vale a pena se inocentes forem castigados e o mal continuar impune? Eu posso ir além nesse raciocínio. A história de Jujutsu é, em boa medida, uma luta constante contra as velhas ideias dogmáticas, sobre um senso de dever que pouco diz respeito em realmente fazer o certo, mas apenas manter um, digamos, status quo, como se o maior inimigo nessa história fossem esses dogmas, incorporados no Sukuna e no Kenjaku principalmente, já que eles são feiticeiros da era antiga que não só se recusam a morrer, como querem arrastar todos para o abismo sombrio das maldições. Higuruma se desilude com um sistema que visa a punição absoluta ao invés da justiça absoluta, porque o que a justiça busca, ou pelo menos deveria buscar, é a garantia de que ela fosse cumprida, e se possível sem condenar qualquer inocente. Mas independente de qualquer coisa, Higuruma fazia o que fazia por ser justo, mas não uma justiça por castigo, por punição, mas uma justiça por piedade. Acabou o vídeo? Bom, um vídeo mais rápido, direto ao ponto, de uma luta que eu genuinamente gosto, e eu estou editando esse vídeo na quinta-feira à noite para sair na sexta-feira ao meio-dia. Será que eu vou conseguir? Vamos descobrir! Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar sua luta favorita de Jujutsu e hypar o vídeo. E se você realmente gostou do conteúdo, se inscreve no canal e segue a gente também no Instagram e no TikTok, porque lá lançamos vídeos exclusivos onde eu analiso algum anime e algum mangá. Então dá lá uma olhada que o conteúdo tá muito bom. Então agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!